No capítulo 1, quando nós lemos os primeiros versículos, nós vamos observar algo importante, porque esses primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, é como se trouxesse um resumo do livro, como se fosse um prefácio do livro. E nós vamos ver muito se repetir a palavra para. Então vou ler os versículos aqui e depois nós vamos analisar essa primeira parte. Então, esse primeiro ponto do capítulo 1 de Provérbios, nós vamos falar sobre o propósito e o tema do livro, praticamente do livro todo de Provérbios assim. Capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselho, para entender provérbios e as suas interpretações, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então essa primeira parte aqui, esse primeiro ponto que eu acabei de ler, do livro de Provérbios, o que eu posso aprender e extrair e exaurir daqui? Como eu falei, aqui como se fosse uma introdução, um prefácio do livro todo de Provérbios. E se você observar, já vem subdividindo a temática para, no versículo 2 para, no versículo 3 para, no versículo 4 para, no versículo 5 diz para assim, ó, para se conhecer a sabedoria. Ou esses benefícios que acompanham a sabedoria. O que acompanha a sabedoria? A instrução, o entendimento, a prudência, a justiça, o juízo, a equidade. Todas essas características de conhecimento, instrução, justiça, juízo, bom siso, isso vai conduzir a pessoa a ter uma prática de vida e uma vida de uma forma diferente. Os provérbios, eles podem de alguma forma influenciar, porque traz uma experiência que vai conduzir você a uma prática, e aí permeia tanto a sua área da sua vida de relacionamento com pessoas, com amigos, na sua área profissional, na sua área de desenvolvimento humano, então permeia todas as áreas da sua vida. Então esse primeiro bloco, quando você lê Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, praticamente é uma subdivisão de todo o livro, como se fosse um prefácio. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês do livro de Provérbios é uma chamada para obedecer os pais e seguir os seus conselhos. Versículo 8 e 9 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não te deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Então o que acontece? Se no primeiro capítulo é um prefácio falando parte a parte de como o livro vai se apresentar, e vai falando no final desse passo a passo, fala que o princípio de se adquirir a sabedoria é o temor ao Senhor. Na segunda parte está falando sobre que os filhos devem obedecer os seus pais e seguir os seus conselhos. Eu já falei e vou repetir, nós vivemos hoje numa geração que não honra o pai e a mãe. Nós vivemos numa geração de pessoas, de jovens que não obedecem os seus pais, que não seguem os seus conselhos. E quando eu olho para essa questão, nós vemos quantos jovens estão se perdendo, quantos jovens estão morrendo de forma prematura, quantos jovens estão morrendo bem cedo. Por quê? Porque não têm ouvido a instrução, a orientação, o conselho do seu pai. E quando nós olhamos, por exemplo, esses capítulos, não só o capítulo 1, mas você vai ver até o capítulo 9, é o pai. Esses capítulos falam muito sobre um pai que dá instrução para o seu filho, de um pai que dá orientação para o seu filho, de um pai que está passando para o seu filho conhecimento, principalmente a sua sabedoria, com a experiência da vida, com tudo aquilo que ele viveu, com tudo aquilo que ele experimentou, com tudo aquilo que ele vivenciou. Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. É importante para que você possa ter êxito. O seu pai e sua mãe te ama, ele tem experiência de vida e ele quer o melhor para você. Existem casos que nós vamos ver no decorrer do livro, que existem pais também que não têm a atitude, não agem de forma sábia
dão instrução de orientação errada, mas com o tempo a sua vivência de vida, a sua experiência de vida vai fazer você aprender de tal maneira que você vai saber discernir, porque a sabedoria ela produz isso na nossa vida, vai saber discernir o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, a instrução que seu pai deu que não tem agregado na sua vida, mas de forma geral nós devemos obedecer a orientação e a instrução de nossos pais. Eu e você não devemos nos deixar levar e deixar nos seduzir pelos pecadores. E aí começa essa instrução em Provérbios, começa dizendo assim, no versículo 10, Filho meu, se os pecadores com bladices te quiserem tentar, não consista. Se disserem, vem conosco, expiemo-nos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo vivo como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo, lançaremos a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com ele, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde, estenderia a rede perante os seus olhos, é como se fosse de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, e ela prenderá a alma dos que possui. Então essa segunda parte do texto traz uma instrução, um conselho para o jovem não deixar se levar, não deixar se seduzir pelos pecadores. Está dando conselho de pessoas que de forma mansa, de uma forma sedutora, de uma forma que possa te persuadir, te manipular, te conduzir, te convencer a fazer coisas erradas, como diz aqui, de levar você a ter atitudes que vão prejudicar outras pessoas, de tentar te conduzir a um erro, por exemplo, a te conduzir a levar você, a convidar você para um assalto, para tentar contra a vida de alguém, para roubar, para matar. Às vezes, no ciclo da nossa juventude, ou no nosso ciclo de amizade, às vezes as pessoas tentam nos persuadir, a nos convidar a uma espécie de corrupção, a atitudes erradas, a comportamentos errados, as ações erradas. Então aqui, o provérbio é muito claro, olha, se você for com essas pessoas que com seus pés correm para o mal, correm para correr sangue, você vai se autodestruir, você vai se auto-prejudicar. Quantas pessoas se prejudicaram porque foram manipulados, foram persuadidos por um amigo, por uma amizade que conduziu a pessoa a fazer coisa errada. E eu e você precisamos analisar também o nosso ciclo de amizade, as pessoas que nós convivemos, as pessoas que diariamente nós temos contato. Será que essa amizade está te conduzindo para caminhos bons, para caminhos corretos, para caminhos que vão trazer resultado para a sua vida? Ou essas pessoas estão conduzindo você a ter uma atitude que vai prejudicar você, vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar os seus negócios, vai prejudicar a sua família, o seu casamento, o seu lar? Porque às vezes as pessoas são manipuladas a fazer essas coisas erradas. Então o provérbio diz, olha, não vai com ele, não anda com ele, não vai pelo caminho dele, sai desse caminho. Terceira parte falando sobre a questão da cobiça, que uma vez que a pessoa se entrega à cobiça, a alma dela ficará presa, ela ficará presa pela cobiça. Então especificamente o que é a cobiça? É você desejar algo de alguém. Então o que acontece? A pessoa tem uma casa, você não deseja ter uma casa linda igual aquela, você não deseja ter uma casa igual àquela, você quer a casa da pessoa. Você não deseja ter um carro igual a pessoa tem, você deseja ter o carro que a pessoa tem, você quer aquele carro, você quer o bem daquela pessoa, você quer estar na posição daquela pessoa, não é almejar aquela posição, mas quer estar naquela posição. Então, se uma vez que a pessoa deixa se vencer pela cobiça, a alma dela fica presa. E lá no Novo Testamento fala que a cobiça, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, eu e você devemos muito analisar se nós não estamos sendo movidos pela cobiça e a nossa vida está indo pelo caminho errado, um caminho onde vai prejudicar a gente. Essa quarta parte, eu e você devemos se submeter à sabedoria, e o temor do Senhor é um convite, a exortação à sabedoria. Ele diz assim, ó,
Versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas ela levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas, na cidade profere as suas palavras. Até quando, honesto, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarnário? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E quando eu olho essa primeira parte, aqui eu vou continuar ainda, mas eu quero parar aqui. Enquanto a primeira parte do capítulo de Provérbio é o pai falando para o filho, meu filho, é uma instrução direcionada, não. A sabedoria, quando ela clama, nesse texto aqui como fala, a sabedoria ela está na esquina, ela clama, ela está na porta da cidade, ela está em todos os lugares, ela clama, ela grita, ela tenta se fazer ouvir a sua voz, para que eu e você possamos atender ela, compreender ela, aprender mais sobre dela e encher dela. Então ela clama. Só que quando ela clama, ela vai de forma direta. Se na primeira parte do capítulo de Provérbios fala, chama meu filho, a segunda parte não fala assim, meu filho, ela já vai de forma direta. Por exemplo, aqui, no versículo de número 23, versículo de 22. Até quando, honestos? Então ela vai, amareis, por exemplo, a ignorância. Então ela vai para cima. Ei, até quando você vai amar a ignorância? Até quando você vai viver uma conduta errada, um comportamento errado? Você vai ter atitudes de escarnário, de zobação. Até quando você vai ter a atitude sanguinária? Então ela vai com tudo para cima. E ela diz assim, convertei-vos pela minha repreensão. Ela está falando, a sabedoria diz, eu estou falando contigo, eu estou te instruindo, eu estou te orientando. A sabedoria está nos exemplos de vida, a sabedoria está em todos os lugares, a sabedoria está nos acontecimentos, a sabedoria está na instrução, está na orientação. E diz, até quando você vai me rejeitar? Até quando você não vai dar ouvido? Até quando você vai ter esse comportamento, essas atitudes? Você não vai ter uma forma diferente de agir. E aí continua. Convertei-vos à minha repreensão. Sabe que converter é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, quando a gente fala sobre a metanoia, uma mudança na mente, da forma de ver as coisas, na forma de ver a vida. E aí continua, versículo 24, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atendimento. Então você fala, você rejeitou a minha voz, a sabedoria, você rejeitou a minha voz. Eu falei e você não ouviu. Eu estendi a minha mão para tirar você dessa situação, mas mesmo assim você continua não dando crédito. E antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Rejeitou meu conselho, rejeitou a minha repreensão. Também eu rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo o aperto e angústia. Então ele vai falando, olha, você rejeita, então se você rejeita a sabedoria, vai vir perturbação sobre a tua vida, vai vir perdição sobre a tua vida, vai vir angústia sobre a tua vida. Então a gente precisa identificar, porque isso aqui são conselhos práticos para a vida. E continua, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repressão, portanto comerão o fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, a prosperidade dos loucos destruirá, mas o que der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Termina essa parte do texto falando assim, ó, você que não ouve sabedoria, você que não dá ouvido ao conselho, você que zomba, vira costa. E o texto é muito bem claro, olha, você vai colher o fruto das suas ações. Às vezes um comportamento não sábio, um comportamento de uma pessoa que é perversa, de uma pessoa que conduz a sua vida aquilo que é errado, a roubar, a mentir, a manipular as pessoas, a enganar as pessoas, a de alguma forma persuadir as pessoas a fazer as coisas erradas, a conduzir a sua vida de uma forma que possa trazer consequências para você e para a sua vida. E o texto, quando fala que todo esse processo de não ouvir a sabedoria, de rejeitar a sabedoria, de não receber a mão que está estendida pela sabedoria, falando assim, ó, porque o desvio do simples o matará. Então esse desvio do conhecimento, da sabedoria, daquilo que é correto,
vai produzir para a pessoa morte. E a prosperidade dos loucos, ou a riqueza dos loucos o destruirá. Existem pessoas com conduta errada, conduta perversa que adquire riqueza, mas elas também estão indo de uma forma a se autodestruir. Chegará um momento que haverá uma autodestruição sobre a sua vida, literalmente que produzirá às vezes até a morte. O livro de Provérbios dá instrução e conhecimentos práticos para a nossa vida diária. Quero te fazer um convite especial aqui. Não se esqueça de inscrever, não se esqueça de nos seguir, não se esqueça de deixar aqui o seu curtir, não se esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça também de compartilhar esse conteúdo, que ele é importante e eu tenho certeza que ele vai edificar muitas pessoas, muitas vidas. Você que está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Júnior Pimentel e nesse perfil eu falo muito sobre propósito de vida e princípios do reino de Deus